Imagina que você deve uma fortuna para o banco. O tipo de dívida que te tira o sono e te faz desejar que o banco simplesmente deixasse de existir. Agora imagina que você é o rei, você tem um exército e você decide que a solução mais barata é acusar o banco de estar possuído e adorar o demônio. Em 1307, o Felipe IV da França não deu apenas um calote, ele executou o maior rug pull da história medieval. Ele destruiu a organização dos Templários, que era a mais poderosa do mundo, para não pagar o que devia. E se você acha que os templários morreram por rituais obscuros, você caiu numa fake news. O que o Vaticano esqueceu num arquivo secreto por 700 anos prova que o Papa sabia da inocência deles o tempo todo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo dessa operação de calote que terminou em fogueira, tortura e uma maldição que dizimou uma dinastia inteira em 14 anos. Pega o seu café porque o Stefflix de hoje é visceral. O nome oficial dos Templários era Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Pobres. E que, curiosamente, se tornou a instituição financeira mais poderosa da Europa medieval. Acumulou propriedades em todos os reinos cristãos do Ocidente, emprestava dinheiro a reis e papas e tinha uma rede de fortalezas que cobria o mapa europeu de uma ponta a outra. Mas o nome era na ironia? Pior que não, essa era a intenção original, mas a gente está lidando com seres humanos, né? E a ganância. Os Templários foram fundados em 1119 em Jerusalém por cavaleiros franceses com objetivo prático: proteger peregrinos nas rotas perigosas entre a Europa e a Terra Santa após a Primeira Cruzada. Com o tempo, deixaram de ser apenas uma ordem militar e se tornaram uma das instituições mais poderosas da Europa. A Igreja os apoiava e, ao longo do século XII, eles receberam privilégios excepcionais, isenção de impostos, liberdade de circulação entre reinos e, mais importante, autonomia total. Respondiam apenas ao Papa, não a nenhum rei. Esse sistema funcionou e funcionou bem demais. Os templários deixaram de ser apenas protetores de peregrinos e se tornaram uma potência financeira. Nobres depositavam fortunas, reis usavam a ordem como tesouro e logo eles passaram a emprestar dinheiro, contornando a proibição de juros com taxas e comissões que, na prática, funcionavam da mesma forma. Ao longo de décadas, eles acumularam terras, propriedades e riqueza em escala europeia. Já não eram mais monges guerreiros, eram administradores, comerciantes e banqueiros. Então, em 1291, a Terra Santa caiu. Sem cruzadas, sem peregrinos, a justificativa original da ordem desapareceu. Mas o poder e os privilégios continuaram e foi nesse vazio que surgiu o problema. Os templários tinham se tornado ricos, autônomos e praticamente intocáveis, e o homem que mais devia a eles era o rei da França, o Felipe IV, chamado de o Belo, por causa da aparência. Pelos registros do que fez durante o reinado, um apelido mais adequado seria o Ferro, que era o outro nome que circulava. Ele era um rei que havia expulsado os judeus da França em 1306 e confiscado todos os seus bens, eliminando suas dívidas a credores judeus num golpe que combinava antissemitismo com um calote organizado. Ele tinha também feito a mesma coisa com os lombardos, banqueiros italianos que operavam na França. E suas campanhas de guerra contra a Inglaterra e Flandres foram financiados em grande parte pelos templários. O plano do Felipe IV para destruir então os templários não foi improvisado. Foi construído ao longo de anos. Ele tinha duas coisas essenciais: um papa sob sua influência, o Clemente V, e um operador disposto a fazer o trabalho sujo, o jurista Guillaume de Goretti. O Nogaret já tinha provado do que era capaz. Anos antes, participou da queda de um papa num episódio que terminou em captura, humilhação e morte. Com esse mesmo método, começou a montar o caso contra os templários. O dossiê foi construído com acusações de ex-membros expulsos da ordem, fontes frágeis, mas úteis. A lista de crimes era perfeita para o contexto medieval: heresia, negação de Cristo, rituais secretos, idolatria e corrupção.
Não precisava ser verdade, precisava parecer verdade. Em setembro de 1307, pacotes lacrados foram enviados a todos os oficiais do Reino da França, com a instrução de que só poderiam ser abertos na madrugada de 13 de outubro. Dentro deles tinha uma ordem simples e brutal. Ao amanhecer, prenda todos os cavaleiros templários em território francês. Ao mesmo tempo, sem aviso e sem possibilidade de fuga. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, antes do sol nascer, portas foram arrombadas em todo o reino. Mais de 600 templários foram presos em uma única noite. O grão-mestre Jacques de Molay foi capturado em Paris. Uma ordem que tinha durado 2 séculos acabou antes do almoço. O Papa Clemente V reagiu, não exatamente ao que foi feito, mas o fato de que ele não tinha sido consultado. Ele protestou, Felipe ignorou e pouco depois o Clemente cedeu. Em novembro, ordenou a prisão dos templários em toda a Europa. Alguns reis hesitaram, outros obedeceram, mas na França não houve qualquer dúvida. Ali a máquina de confissões começou imediatamente. A Inquisição foi acionada. E a lógica era simples, ao ponto de ser impossível escapar. Se confessasse, era culpado. Se não confessasse, era porque o diabo fazia resistir, o que também provava culpa. Não tinha saída. Era um sistema desenhado para produzir uma única coisa, confissões. Os métodos de tortura usados contra os templários foram registrados nos próprios documentos do processo, não como crítica, mas como procedimento padrão. Pesos eram atados aos pés enquanto o corpo era suspenso até os membros deslocarem. Tinha privação de sono por dias, queimas dos pés sobre brasas, extração de unhas. O grão-mestre, o Jacques, com cerca de 67 anos no momento da prisão, confessou, após torturas cujos detalhes não foram registrados. Ele confessou ter cuspido na cruz, confessou a heresia, e não foi o único. Dezenas de templários repetiram as mesmas confissões, os mesmos rituais, a mesma lista de crimes, não por coincidência, mas porque todos eram interrogados a partir das mesmas acusações e torturados até confirmar cada ponto. O grão-duque ficou 7 anos preso, até ser queimado em 18 de março de 1314. E há uma crueldade específica no relato que a pira do Molay tinha sido construída para queimar mais devagar que o normal. E o que aconteceu na fogueira é documentado por várias fontes. O de Molay não demonstrou medo, pediu que as mãos fossem amarradas na frente, não atrás, para ele poder rezar. E das chamas foi ouvido pronunciar uma maldição ou um chamado ao julgamento de Deus, depende de como você acha. Chamou o Clemente V e o Felipe IV, disse que dentro de um ano ambos estariam diante de Deus para responder pelos crimes cometidos. A versão mais dramática da história diz que ele gritou a maldição em voz alta para a multidão. A versão mais precisa historicamente é que ele falou em um tom calmo, afirmando que Deus vingaria a morte dos templários inocentes. E o que aconteceu a seguir não era maldição, é história mesmo. Clemente V morreu 33 dias após a execução do Molay, dia 20 de abril de 1314. A causa foi uma doença longa, que já o debilitava. O Felipe IV morreu dia 29 de novembro de 1314, 7 meses depois do Molay, depois de ser derrubado do cavalo durante uma caçada. Tinha 46 anos. Os seus 3 filhos, que o sucederam como reis da França, morreram um após o outro, sem herdeiros masculinos, entre 1314 e 1328. Em 14 anos, a dinastia capetiana, que tinha governado a França por 300 anos, estava extinta. O trono passou para a casa de Valois. Coincidência extraordinária, maldição cumprida, ou simplesmente a lógica de que homens que passam anos sob pressão extrema e debilidade física não costumam viver muito? Mas, além do grão-duque, o que aconteceu com os outros? Tiveram aqueles que se recusaram a confessar, mesmo sob tortura? E teve os que confessaram e depois voltaram atrás quando a tortura cessou, afirmando que tinham dito o que foi necessário para fazer a dor parar, não porque fosse verdade. O Felipe respondeu a essas retratações de forma direta. Em maio de 1310, 54 templários que tinham retirado suas confissões foram queimados vivos em Paris, acusados de recaída na heresia, numa execução que, claro, não tinha o objetivo de fazer justiça, mas deixar claro para
os que ainda estavam vivos, o que acontecia com quem tentava resistir. O processo contra os templários durou 7 anos, uma sequência de interrogatórios, concílios, debates teológicos, confissões e retratações que formavam uma máquina burocrática enorme mantida em movimento pelo Filipe IV enquanto aguardavam um resultado que na prática já tinha sido decidido desde o início. E durante esses 7 anos aconteceu algo que só veio a público séculos depois. Em 2001, uma paleontóloga italiana chamada Barbara Freire encontrou no arquivo secreto do Vaticano um documento que tinha sido arquivado incorretamente por séculos, o chamado Pergaminho de Chinon. Esse documento revela que em 1308, apenas um ano depois das prisões, o Papa Clemente V conduziu um julgamento secreto dos líderes templários no castelo de Chinon. E nesse julgamento eles foram absolvidos da acusação de heresia, ou seja, o Papa sabia que eles não eram culpados. Isso foi registrado formalmente com testemunhas de um processo oficial. E ainda assim, sob pressão contínua do rei Filipe, a ordem foi dissolvida em 1312 no Concílio de Vienne, não por culpa comprovada, mas porque as acusações tinham destruído a reputação dos templários a ponto de tornar a sua continuidade politicamente impossível. Essa é a frase mais importante. Os templários não foram destruídos porque eram culpados, mas porque eram inconvenientes para a política. Séculos depois, em 2011, o Papa Bento XVI reconheceu que o Jacques de Molay tinha sido vítima de acusações falsas, 700 anos depois. Mas o mito começou a se formar imediatamente, desde aquela época. A velocidade com que o Clemente V e o Felipe IV morreram depois do Molay foi interpretada como vingança divina pela população europeia. O Henry Charles Lea, um historiador americano do século XIX, registrou que mesmo na distante Alemanha, a morte de Filipe era discutida como retribuição da destruição dos templários. Os 3 filhos do Filipe, que morreram sem herdeiros em rápida sucessão, foram chamados de os Reis Amaldiçoados. Em 1955, o escritor francês Maurice Druon escreveu uma série de romances históricos com esse título, que foi adaptado para a televisão e que o George R.R. Martin usou como influência para o Game of Thrones. A Maldição de Molay, então, virou literatura, série e referência cultural. A conspiratologia moderna fez o que ela faz com qualquer organização poderosa que foi destruída dramaticamente. Inventou segredos, o Santo Grau, a Arca da Aliança, conhecimentos secretos da construção do Templo de Salomão, o tesouro oculto que o Felipe IV nunca encontrou, o Código da Vinci de Dan Brown, publicado em 2003, vendeu 80 milhões de cópias e transformou os templários em guardiões de segredos antigos sobre a descendência de Jesus Cristo. Nada disso tem base histórica documentada, nem os segredos, nem o tesouro, nem o Santo Grau. O que os templários efetivamente guardavam eram livros contábeis, escrituras de propriedade e registros de empréstimo. Era tipo uma planilha Excel medieval. Menos cinematográfico, mas muito mais devastador quando você percebe que um rei destruiu 300 anos de história para escapar de uma dívida em dinheiro que estava documentada em papel. E agora, eu sei que você está pensando nisso desde o começo do vídeo, sexta-feira 13. Os arrestos dos templários aconteceram numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Isso é fato documentado. A teoria de que esse evento deu origem à superstição da sexta-feira 13 é quase certamente falsa. E por que eu fiz essa ligação? Vou explicar. Eu estava assistindo um episódio de investigação criminal e a apresentadora, em um certo momento, disse que sexta-feira 13 tinha sido inspirado nessa história. E não foi. Isso é o que mais me irrita em relação às pessoas falarem o que não sabem. E vocês sabem muito bem que isso acontece muito hoje em dia, né? Enfim, historiadores que estudaram as histórias das superstições europeias encontraram que sexta-feira 13 e o número 13 eram considerados separadamente azarados há séculos. Sexta era um dia de azar na cultura britânica e em partes da Europa, e 13 tinha conotações negativas em contextos bíblicos e nórdicos, mas as duas coisas não foram combinadas em uma superstição unificada de sexta-feira 13 antes do final do século XIX. A teoria mais sólida entre os historiadores é que a combinação se consolidou por volta de 1907, quando um romance americano chamado Friday the 13th
foi publicado um thriller financeiro sobre um especulador da Bolsa de Nova York, que popularizou a expressão Sexta-feira 13 na cultura americana moderna. A conexão com os templários foi inventada muito depois, com o Código da Vinci do Dan Brown, que a popularizou definitivamente no século XXI. E se você quiser continuar abrindo arquivo das instituições que foram destruídas por conveniência política, dos documentos que ficaram séculos errados no arquivo do Vaticano e das maldições que talvez sejam só coincidência, mas que têm uma consistência que dá arrepio, mesmo assim, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.